Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Luz acesa, histórias da medo. Oi, gente, cheguei para um Luz Acesa, Zero Medo. Zero medo mesmo. Hoje, em comemoração à sexta-feira 13 de agosto, que para muitos aí pode ser um dia de terror ou um dia de falta de sorte, para mim não. A minha mãe nasceu numa sexta-feira 13 de agosto. O ano era 1937. Então sempre foi uma data muito comemorada pela gente, né? Ainda mais quando o aniversário dela, 13 de agosto, caía numa sexta-feira. E ela sempre gostou de ter nascido numa sexta-feira, 13 de agosto. Minha mãe era muito peculiar. É uma data que me traz, assim, muitas lembranças felizes. Eu não quero quebrar a tradição de contar um Luz Acesa numa sexta-feira, 13. Então, vamos lá. Vamos de história. Era novembro de 1993 e o garotinho Hamilton, de 16 anos, ajudava o pai a engraxar sapatos aqui em São Paulo, no Largo de São Bento. E o pai dele, seu João, fazia isso, né, para viver. Eles engraxavam sapatos. A mãe do Hamilton tinha abandonado ele e o seu João quando o Hamilton tinha 2 anos. Ela tinha voltado para Londrina e ninguém sabia dela mais. Então a vida ali era só os dois, né? O Hamilton e o seu João. E um dia o seu João estava ali engraxando os sapatos e ele percebeu que ele não conseguia segurar a escova direito. No braço dele ele sentia umas partes assim formigando e algumas partes ele tocava e não sentia nada. Parecia que estava mortas assim, entre aspas, né? Mas ele se esforçou ali, engraxou mais uns sapatos e eles voltaram para casa. Passando ali uns dias, o seu João não conseguiu levantar. E aí ele precisou da ajuda ali dos vizinhos, né? O Hamilton foi chamar os vizinhos e eles se mobilizaram para levar o seu João até o hospital. Antes de sair para o hospital, o seu João virou para o Hamilton e falou: filho, vai lá pro Largo de São Bento, vai lá engraxar sapato, o pai vai no hospital e lá do hospital eu vou direto pro Largo e a gente continua trabalhando e volta à noite. Só que o dia passou, Hamilton ficou engraxando os sapatos ali no Largo de São Bento sozinho e quando ele voltou para casa à noite, o seu João não estava. O Hamilton correu ali para a casa da vizinha, né, para saber notícias do pai. Ninguém sabia explicar muito bem, mas o seu João tinha ficado internado, ele tinha sido diagnosticado com hanseníase e ele ia precisar de um tratamento longo, então levaram o seu João para uma espécie de colônia. E lá o Hamilton não podia ficar com ele. Então o Hamilton ali soube, né, que o pai dele ia ficar longe um tempo e ele ali naquele casebre onde ele morava, ele passou a noite chorando. A vizinha deu um prato de comida para ele, né? E ele passou a noite sozinho chorando. No dia seguinte, a vizinha viu que ele estava bem mal, né? Estava muito triste, abatido. E ela falou: olha, Hamilton, não fica assim. No final de semana eu levo você para ver o seu João, né? Para ver o seu pai.
O Hamilton nem conseguiu ir lá pro Largo do São Bento engraxar sapato, ele estava assim, arrasado. E aí ele passou o dia perambulando ali pelas ruas do bairro mesmo que ele morava, cabisbaixo, triste, não comeu nem nada. E quando ele voltou para casa, uma surpresa horrível. O hospital tinha acionado o que na época se chamava Juizado de Menores. Hoje eu acho que é Juizado da Infância e Juventude, não sei se é isso, mas eu acho que mudou para isso. E o juizado levou o Hamilton. E aí a vizinha ficou desesperada, mas não tinha o que fazer. No final de semana, ela foi visitar o seu João e contou para ele, né, que o juizado tinha levado o Hamilton, e o seu João chorou muito, chorou demais. E a partir desse dia, o seu João, que ficou internado por muitos anos, sempre ficava falando do filho, né, para as enfermeiras. E quem me contou essa história no Twitter foi uma filha de uma enfermeira que tratou o seu João. Os anos foram ali se passando e o seu João sempre imaginava como que o Hamilton estaria, né? Se ele estaria mais alto, mais forte, será que ele estava de barba, sem barba? E o sonho do seu João era que o Hamilton aparecesse ali, né? Naquele lugar onde ele estava internado para fazer uma visita, né? Para poder abraçar o filho, sei lá, mais uma vez, né? E aí a gente chega no ano de 2004. Era o dia 14 de março e o seu João, aquele dia, ele acordou animado. Ele brincou com as enfermeiras, ele já estava numa cadeira de rodas, né? Então ele pediu que uma das enfermeiras deixasse ele no jardim, né? Para ele tomar um pouco de sol, respirar um pouco de ar puro e tal. E quando o seu João estava ali, tomando um solzinho e tal, no jardim, ele olhou para o lado. E lá assim, lá do começo do jardim, ele viu um jovem assim muito bonito, tava vindo até ele, né? E um rapaz assim sorridente. E conforme esse rapaz se aproximava, o seu João percebeu que era o Hamilton. Gente, era o Hamilton chegando, ele estava bonito, cheiroso e sorrindo assim pro pai, né? E por mais que o seu João olhasse, né, para o Hamilton vindo de longe, ele queria levantar daquela cadeira e correr até ele, mas ele não conseguia andar mais, né? O Hamilton foi se aproximando já com os braços abertos, assim, um olhar assim de muito amor pro pai. E o seu João começou a soluçar, chorando assim desesperado e eles ficaram um tempo ali abraçados, né? O Hamilton não falava nada, só sorria e abraçava o pai. E aí o seu João chorando muito, soluçando e tentando limpar as lágrimas, sabe? Com a camisa para olhar direito para o filho, para ver como o filho estava. E num desses momentos que ele foi limpar os olhos, ele viu que o Hamilton já estava assim um pouco mais longe, já tinha soltado do abraço, já estava indo embora. E aí o seu João começou a chorar de novo e a chamar Hamilton, Hamilton, Hamilton. E aí os enfermeiros ali escutaram, né, e vieram até ele. E na parte que ele estava no jardim, era um jardim muito grande assim, e que dava para você ver tudo em volta. E não tinha ninguém. Então os enfermeiros ali não viram ninguém perto, né, do seu João. E o seu João ficou tão mal, assim, tão desesperado, querendo que alguém achasse o filho dele, né, o Hamilton ali no jardim, que uma enfermeira resolveu pesquisar, né, para onde o Hamilton tinha sido levado, né, porque agora ele já era um homem, então de repente ela podia achar alguma pista, né. Então ela entrou em contato com o juizado de menores e ela ficou sabendo que na época eles mandaram o Hamilton para a FEBEM, né? Na época era FEBEM ainda, né? Hoje é Fundação Casa. Aí na FEBEM, logo assim, depois que ele foi internado lá, aconteceu uma rebelião e um dos internos feriu o Hamilton e ele não resistiu e morreu, ainda naquele mesmo tempo que ele foi internado lá. A enfermeira resolveu não contar nada para o seu João e a partir daquele dia que seu João encontrou o Hamilton no jardim, todo dia, na mesma hora, ele ia ali para o jardim na esperança de ver o Hamilton de novo, né? Só que o Hamilton não apareceu mais e 2 meses depois dessa visita do filho, o seu João adormeceu ali no jardim e faleceu. E aí a história foi me contada até aí. E eu gosto de imaginar
que o Hamilton veio buscar o seu João. Que 2 meses antes ele veio avisar, veio preparar o pai de alguma forma, né? E que no dia que o seu João partiu, era o filho que estava esperando ele ali naquele jardim. É uma história triste, né? Mas de alguma forma, se realmente existia aí um mundo além desse mundo, eu espero que Hamilton e seu João estejam juntos. Aqui é a Jaqueline, de Belo Horizonte, e Jardim é das histórias mais bonitas que eu já escutei aqui no podcast. É uma luz acesa que traz muitas camadas sobre a história de desigualdade do Brasil. A forma como o cuidado da Hanseníase era conduzida, a forma como Hamilton foi separado do pai. Então, assim, é uma história que ao mesmo tempo ela é triste e ela é bonita. E eu me senti transportada para dentro de um romance com a narração da Déia, sabe? Então é uma história linda que me deixou bastante emocionada e que me fez refletir sobre várias questões da história do nosso país. Um beijo. Oi, não inviabilizers. Aqui quem tá falando é Priscila Armani, aqui de Belo Horizonte. Essa história me tocou muito de um jeito muito profundo, porque eu tive a oportunidade de, trabalhando como jornalista, visitar uma colônia de Hansenianos aqui em Minas Gerais. O que aconteceu foi que depois que o Estado desativou essas colônias, algumas pessoas continuaram morando lá. Isso porque o Estado separou essas famílias, né? Essa história do Hamilton e do seu João, isso aconteceu com muitas pessoas, muitas famílias foram separadas e essas pessoas ficaram lá e foram simplesmente abandonadas. Eu quero aproveitar essa história tão emotiva, tão emocionante, para lembrar que hoje em dia hanseníase é uma doença que tem cura. A gente não deve ter nenhum preconceito com relação a isso. E o tratamento é muito mais humanizado e acessível pelo Sistema Único de Saúde. E a gente não pode se esquecer da dívida que a gente, como sociedade, tem com essas pessoas, que nós passamos muito tempo isolando essas pessoas, ao invés de buscar um tratamento mais acessível, mais humanizado, que não as isolasse de tal forma de suas famílias, de seus lares, né? E eu gosto de pensar que se fosse uma história mais atual, mais próxima da nossa realidade hoje, Hamilton e o seu João não teriam precisado se separar, né? Então, eu espero que os dois estejam em bom lugar, onde quer que estejam. E eu espero que essas pessoas que ainda sofrem as consequências do que essas colônias fizeram, recebam justiça de alguma forma, encontrem a paz. Então essa é a história de hoje, é um Luz Acesa Zero Medo, e que foi contado aqui para os assinantes do canal no dia 13 de agosto de 2021. Se você não é um assinante ainda, aqui na descrição do episódio tem o link para o nosso Apoia-se. Vá lá e assine. Então é isso, gente. Um beijo e até breve. Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.